Celso, ficou em aberto aquela questão que você tinha falado, né, em Sim, relação ao Bahia, esse Super Bahia, literalmente, até porque até a roupa do Superman o Bahia vestiu Vestiu, é em verdade. 2025. Como é que fica essa relação, né? Se Porque tem os dois seguem na Série A, isso é importante moralmente para demais. sustentação básica dessa rivalidade, porque é aquilo, você enfrenta com as armas que tem, né, Vilar? E se você cai para a Série B, você deixa de Isso. enfrentar. No atual cenário do futebol, se o Vitória cai para a Série B, o Vitória deixa de enfrentar o Bahia. É, Não tem como enfrentar. Na Série A, enfrenta com as armas que tem. É a isso. forma que eu vejo, tá? veja, tem meu lado como analista, torcedor do Vitória, e tem o que eu vejo da torcida, assim, e que diferem muito. Eu meio que já aceitei, cara, que não vai dar para alcançar, assim, a diferença é muito, 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 muito grande, né? Muito, Muito pô. grande Pelo mesmo. amor de Deus. É. Agora, não dá nem para Eu não tô comparar, assim, falando só do Vitória, certamente não. Eu tô falando pro resto da região e pra boa parte do do Brasil. Nordeste, pô. Do Nordeste, ponto. Nordeste todo não alcança mais. É. Eu lembro de um vídeo que vocês fizeram esse ano, eu assisti todo e tal, muito bom, falando sobre o novo CT do Bahia, que está em construção. Não é que o Bahia precise daquele CT. Ele não está precisando, ele tem um CT muito bom que é a cidade tricolor. É que o City quer fazer, pô. Simplesmente o maior CT da América Latina. O Hum. CT mais moderno da América Latina. Então, assim, é um patamar diferente, cara. Eu já aceitei isso, sabe? Mas eu tenho que dizer também que a boca do jacaré ela é perceptível na tabela da Série A. Isso está sendo muito perceptível. O Bahia, pelo segundo ano seguido, vai classificar para a Libertadores, né? Já classificou para a Libertadores. O Vitória brigou pelo segundo ano consecutivo para não cair. Então a boca do jacaré na Série A ficou muito. O que eu acho que não pegou ainda muito na torcida geral é porque Vitória e Bahia ainda estão fazendo jogos meio equilibrados, assim, quando se Os enfrentam, clássicos, sabe? né? Não é uma diferença tão grande ainda nos Com as clássicos. armas, Ano se ficar na passado Série A, tem jogo, meu amigo. Veja, É. veja, na tem Série A jogo, foi 2-1 para cada. Se ficar na Série A, tem foi. jogo. Na Essa é a Série A, verdade. É isso que eu tô 2x1, dizendo. 2x1 Bahia na Fonte Nova, 2x1 Vitória no Veja, a Barradão. tendência é que nas próximas 5 edições da Série A, se os dois ficarem e o Bahia termine na frente nas 5, Mas tem jogo, meu amigo. Tem Tem jogo, jogo. tem jogo. Eu acho também. E tem um detalhe, assim, já tem um histórico em relação a isso, que o Bahia ele já vem de uma projeção grande antes do City, né? Teve a época de Belintani, que o Bahia aumentou Mas muito aí é sua receita. reversível. Ali Não é, é, não é o não, mesmo patamar do City. não, de Não, jeito não nenhum, é. pô. Não. Ali é o Marcelo Paes. Certo? É o Marcelo Paes no Mas, Fortaleza, encaixou Abaixo ali. até, exato. né? Aí numa época ruim do Vitória, Mas né? assim, o problema foi o Vitória, não foi o Bahia só, né? Isso, Bahia cresceu, Isso. tal, mas o Vitória afundou. E mesmo naquela época em que o Vitória estava afundado, não houve essa diferença tão grande nos clássicos. O Vitória, voltando da Série B, jogando em 2024, ano passado, foi campeão baiano com jogos assim muito, muito grandes em cima do Bahia, Mas tem um sabe? movimento assim, Vila, tipo, velho, ou a gente abraça, ou nós, torcedores do Vitória, abraçamos esse time em relação a apoio, mas em relação a quadro societário, em relação a chegar junto, fazer mais dinheiro chegar partindo de nós, ou realmente fica muito difícil ter jogo. É por isso que eu quero tentar entender se daí você consegue perceber algum movimento nesse sentido, ou se é simplesmente o Vitória pelo Vitória, sabe? Cara, não, eu acho que o Bahia tem influenciado muito no Vitória é apressar de uma maneira até preocupante uma discussão de SAF no Vitória. Tá, Então, por certo, exemplo, entendi. nessa eleição que vai acontecer agora essa semana, né, no sábado, a principal proposta, a principal discussão é em torno de SAF. Fábio Mota leva a SAF em torno de algo um pouco mais estruturado. Ó, vamos ter calma, vamos vencer os processos. E ele fala o tempo todo, cara, não adianta fazer SAF agora porque não tem investidor para investir no Vitória, não tem nada, assim, esqueça. O trem do City já passou, o Bahia pegou esse trem e agora tem que pegar um outro trem que não está aparecendo, não está passando pelo Brasil. E é verdade. A gente não está vendo o mesmo trem que pegou o Bahia, o mesmo trem que Não, pegou o esse Botafogo, momento ele não está está passando paralisado do mais. futebol brasileiro. Está paralisado. As SAFs que estão Está sendo feitas no paralisado. futebol brasileiro não se adequam à realidade do Vitória. Ponto. O Exato. Vitória Ponto. está acima. Eu vou até além. Está muito acima do padrão de SAFs que está acontecendo nesse momento no futebol brasileiro. Um time como Vitória tem que ficar longe de qualquer discussão. Para esse momento, Não é uma discussão, não de discussões teóricas e de organização pré-SAF. Isso você tem que estar pronto. Mas você não tem nem que perder muito tempo
ouvindo propostas de grupos que não tenham uma capacidade de investimento de capital real, não vou dizer em relação comparável ao do Grupo City no Bahia, porque talvez isso não aconteça mais. Mas algo que realmente tenha uma mudança da realidade do clube para ontem. Se for algo de nós não vamos chegar, nós vamos mudar de forma administrativa e o Vitória vai ter 10% de ganho a mais esse ano, 15%. Isso não existe. Isso aí para implodir e virar o de sempre é um passo. E se virar o de sempre sem você ter mais o seu clube e a sua história nas suas mãos, você perdeu tudo. E ninguém vai para um all-in de perder tudo sem sequer ter a chance de uma aposta que compense. O all-in, em qualquer coisa da vida, o outro lado do all-in é uma recompensa gigantesca. Você não pode fazer um all-in para ganhar 10% do que você tem, meu amigo. Que no caso do Vitória, nenhum desses grupos, dessas SAFs que estão sendo feitas hoje, cabem no Vitória, não. Tem que passar longe disso. Também acho. Sobre isso que o Fred está falando, faz muito sentido porque a gente vê aqui no Recife meio que fica essa impressão de que, pô, alguém tem é difícil, mas fica dizendo, ó, na hora que o Bahia teve, você não queria ter uma SAF tão distante do que o Bahia teve. Sim. Mas isso a gente tá a 800 quilômetros de Salvador. Imagine o Vitória na mesma cidade, vendo, passou o trem, beleza. Esse trem passou. Mas talvez existam deve existir outros trens desse tipo aí. Vai ter que talvez demore um pouco a passar da estação, mas assim, se contentar com menos não é a coisa mais fácil do mundo não para fazer a SAF de qualquer jeito. Então assim, é uma discussão muito interessante no Vitória, porque ao mesmo tempo vão aparecer ofertas, já que o clube está 2 anos de primeira divisão, vai se viabilizando, em vez de sucatear o clube para virar SAF, como muitos fazem, a valorização do clube para virar SAF, mas com o mercado que está nesse momento, vai ser uma SAF muito abaixo de qualquer uma dessas que estão perto do Bahia. Então, essa discussão vai existir, mas ela não pode ser... Ela não pode ser... Primeiro, eu acho que o torcedor... É por isso que eu estou querendo dizer. Na hora que Vitória e Bahia estão na mesma cidade, o torcedor do Vitória deve ter plena consciência que não vai aceitar qualquer coisa. Duas coisinhas sobre isso para finalizar. Da minha percepção daqui, né? Respondendo o Celso e amarrando isso aí tudo. Primeiro, o Vitória, ele tentou dar um passo sustentável, mas tentou dar um passo à frente esse ano 2025. Quer dizer, 2024, o Vitória fez um planejamento de permanência, ponto. O objetivo era permanecer na Série A e acabou. Então, montou o time para essa forma. O Vitória de 2025, o Fábio Mota falou isso foi expresso e executado, de dar um passo à frente, tentar adquirir mais direitos econômicos, por exemplo. O Vitória, ele adquiriu mais direitos econômicos, tudo bem, dentro de uma realidade extremamente sustentável, de um Claudinho, de um Renato Kaiser, de Lucas Braga, de 5 milhões, batendo no teto ali de 5 milhões de aquisição, mas foi adquirindo direitos econômicos com um passo de ousadia do Vitória, não montou aquele time de aluguel. E ele falou isso muitas vezes, a gente já não tem mais, a gente já tem lastro para não montar mais um time de aluguel. Vamos tentar na Sul-Americana fazer um campeonato melhor, vamos tentar chegar longe na Sul-Americana. Ele declarava que era o objetivo dele fazer um campeonato muito mais tranquilo, brigar lá pelo 10º lugar, brigar novamente pela Sul-Americana, era o objetivo do Vitória. Até mudar mesmo o estilo de jogo. Se você for observar, no ano passado o Carpini terminou o ano jogando da forma como Jair Ventura jogou aí. Exatamente da mesma forma. 3 zagueiros, 2 laterais, exatamente da mesma forma. Um jogo reativo, um jogo adaptado ao que o Vitória tem de nível técnico. No início do ano, o Carpini e o elenco do Vitória foram montados para tentar um jogo mais propositivo, um jogo mais ofensivo, um jogo mais de posse de bola, 2 zagueiros, às vezes um volante só. Então tentou fazer ali uma mudança até de postura do time em campo. O Vitória tentou dar esse passo e não deu, assim, não conseguiu. Ficou muito evidente que o Vitória não consegue dar esse passo mais. A não ser, e aí veio a discussão toda, como é que o Vitória pode dar esse passo? Porque o torcedor quer, acho que todo mundo quer que o Vitória dê esse passo, que o Vitória pare de brigar contra o rebaixamento todo ano, como aconteceu mais uma vez esse ano. Esse ano tentou dar esse passo dentro das possibilidades do Vitória e não conseguiu. Ficou muito evidente que, dentro das possibilidades atuais do Vitória, ele não vai conseguir dar esse passo de virar um time que fica ali no meio da tabela na próxima temporada, por exemplo, não com o que o Vitória tem à disposição. Então, para todo mundo, está meio que evidente, é meio que uma
conclusão geral dentro da torcida do Vitória que o Vitória só vai sair desse patamar, né, de estar brigando até a última rodada, como foi hoje, contra o rebaixamento, e fazer um campeonato mais saudável, mais tranquilo, a partir de um investimento de alguém, de algum grupo externo, numa SAF do Vitória. Eu acho que isso está pacificado. Até o próprio Fábio Mota, que não era tão defensor assim de uma SAF, ele era mais do modelo estatutário de clube, ele já fala em fazer uma SAF. E ele já fala isso. Eu acho que todas as correntes políticas do Vitória enxergam que, para o Vitória ser um clube sustentável, até por conta de tudo que vocês falaram aí, né? São os 12 grandes na Série A. Aí você bota um Bragantino, você bota um Bahia, você bota o Atlético Paranaense. São 5 vagas só, irmão, para 4 que caem. Então, para o Vitória entrar nesse bolo dos 15 que já estão meio que garantidos, que certamente tem uma chance maior de fazer uma Série A tranquila, o Vitória precisa de um investimento externo, precisa de uma SAF, precisa de um investimento externo. Então isso está meio pacificado. A segunda coisa é o Bahia, a presença do Bahia, o sucesso do Bahia com o Manchester City, né, apoiando, com o Grupo City, melhor dizendo, tem apressado um pouco, é a maior pressão para que o Vitória vire uma SAF, E é o muito sucesso natural, do e é muito Bahia. natural. E agora, isso tem apressado um pouco, sabe, Fred, a discussão. E isso é um problema, isso é uma coisa que me preocupa. Nessa eleição de sábado, uma das chapas, que é a de Marconi Amaral, é uma chapa que chama Vitória SAF. Quer dizer, tem como uma grande premissa formar uma SAF no Vitória. E Marconi fala o tempo todo que ele, como ex-jogador, ele é catari naturalizado, ele tem contatos com a família do Catar e tal, não sei o quê. Já rola um burburinho completamente falacioso, completamente fictício, de que o grupo QSI do Paris Saint-Germain tem interesse em investir no Brasil e que o Vitória tem que aproveitar essa oportunidade de trazer o QSI para cá e tal. Galera, isso aí pega muito torcedor pelo coração, pega muita gente assim, tipo, vamos lá, tem que buscar QSI. Cara, eu não vejo que vai acontecer isso tão cedo. Eu não vejo o grupo QSI, eu não vejo tão cedo um investidor externo desse peso entrando aqui no Brasil. Então, o meu medo é que a pressão do Bahia, o fato do Vitória não ter conseguido dar um passo à frente, de fazer um campeonato mais tranquilo, tudo isso fique criando umas coisas, assim, umas minhocas, como a gente fala na cabeça do torcedor, que meio que tirem o foco do que o Vitória precisa, que é fazer Série A mais sustentável, sabe? Montar times dentro do seu perfil para sobreviver dentro do seu perfil. Enfim, um modelo mais sustentável de clube até que apareça um investidor de fato e não ficar querendo apressar esse processo todo. É isso, tá? É importante tratar disso nesse momento, né? Porque é um dia de celebração, um dia de reconhecimento, mas é importante tratar desse próximo passo, porque é aquilo que a gente falou. Essa pergunta ela foi muito boa porque ficaram Bahia e Vitória, restam Bahia e Vitória do Nordeste na Série A. Isso.